O alcoolismo é um termo usado para descrever a dependência do álcool. Pessoas que sofrem desse mal costumam ter compulsão por bebidas alcoólicas, acabam por desenvolver tolerância aos efeitos da substância. Trata-se de uma doença psiquiátrica, considerada pela Organização Mundial da Saúde como doença com componentes físicos e mentais. Isso porque a dependência muitas vezes é puramente psíquica, mas há também componentes fisiológicos envolvidos. O alcoolismo é mais comum em homens do que mulheres, mas elas não estão a salvo do problema. 30% dos alcoolistas são do sexo feminino e o número vem crescendo cada vez mais. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Wilson Siqueira aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar para vocês a respeito de um assunto tão comum no nosso dia a dia, um assunto que realmente faz parte da nossa rotina e que infelizmente nós não nos atentamos tanto a ele. Wilson, já para começar o nosso programa, o que é o alcoolismo? O alcoolismo é uma doença, infelizmente muita gente não entende que seja uma doença, classifica de vício, onde o indivíduo tem uma necessidade compulsiva de ingerir cada vez mais doses de substâncias alcoólicas, de cerveja, de vinho, de destilados, de mistura ou não, e desenvolve uma série de sinais, de sintomas físicos, psíquicos, em função disso, né? É uma doença classificada na Classificação Internacional de Doenças como uma dependência química, um tipo de dependência típica, né? Mas tem várias características semelhantes a outras dependências químicas. E pode até conviver com outras dependências. Por exemplo, eu já atendi muitos pacientes que são alcoólatras e usam cocaína, por exemplo, né? Simultaneamente. É uma dupla dependência, e uma coisa puxa a outra, porque o indivíduo tenta não cheirar, mas ele bebe, ele perde o autocontrole, o freio, e vai e cheira, né? Então, o alcoolismo vem a ser um tipo de dependência química devastador. Talvez nem se compare o estrago que ele faz, é muito maior do que todas as outras dependências químicas juntas, do que o crack, do que a cocaína, do que a maconha. O alcoolismo causa muito mais devastação. Mesmo porque é uma droga lícita. O alcoolismo, o álcool é vendido aí em mercados, bares, restaurantes, e isto, por ser lícito, a pessoa tem mais acesso, acaba usando muito mais. E hoje, cada vez mais, nós vemos numa idade cada vez menor o pessoal já usando álcool, e até as meninas que antigamente não via bebendo tanto e hoje vê bebendo. É considerado uma dependência química. Explica pra gente o que é essa dependência química, Wilson. É uma necessidade cada vez maior de usar aquela substância para obter satisfação. O álcool proporciona satisfação até certo grau, depois ele começa a fazer estragos. Ele libera uma substância química do bem chamada endorfina. A endorfina, ela causa uma sensação de prazer muito vaga, uma sensação de bem-estar, sensação que o mundo pode acabar agora, que está tudo bem. Ela é produzida também quando a gente faz muito esforço físico, quando faz uma corrida ou vai numa academia, a gente volta com a endorfina alta. Então, o álcool promove esse bem-estar, então a pessoa usa desse efeito, vai passar a buscar esse efeito com mais e mais frequência, né? Para obter essa satisfação. Só que, como toda dependência química, o álcool demanda doses cada vez maiores para proporcionar os mesmos sintomas, e causa também abstinência. A pessoa sente falta do uso. Quando não usa, essa abstinência pode ser simples, leve, ou pode chegar num delírio tremens, que chama, que é um estado que a pessoa delira e treme, transpira, pode até
via óbito, né, por conta da abstinência, em casos mais extremos. Mas ele gera um efeito danoso, considerando que a pessoa saber parar na hora certa é muito difícil, porque ele mesmo tira o freio. Se a pessoa falar, não, eu vou beber 2 doses de uísque, eu vou beber 2 cervejas inteiras, né, ele começou a beber, já baixa o autocontrole, que nós chamamos de superego, ele é destroçado, e aí abriu a porteira, passa a boi, passa a boiada, então a pessoa acaba chegando em extremos e se comprometendo, seja fisicamente, com ressaca, com intoxicação alcoólica. Se a gente for pensar bem, álcool é um solvente, ele serve para limpar a vidraça, para tirar gordura, né? Então a pessoa vai se intoxicando, essa intoxicação vai causar uma série de sintomas, que depois nós vamos abordar, e como você colocou, é preocupante o acesso. A gente vê nos supermercados um grupo de garotos, o mais velho pega uma garrafa de vodka ou de pinga, um destilado forte, e tem os mais novos que vão junto. É claro que eles vão beber junto, né? E eu nunca vi alguém barrar a venda, né, da substância alcoólica. Em barzinho, cerveja, a chopp, sei lá. É vendido assim, como se... Nos Estados Unidos ainda o controle é bem maior. Me parece que lá o limite é acima de 21 anos para poder usar, e não se pode andar com uma garrafa no meio da rua. Essa garrafa tem que estar dentro de um saco, para ninguém ver a substância alcoólica exposta assim. Então, os níveis de controle social aqui no Brasil são muito baixos, não há controle nenhum, e isso é lamentável. Na verdade, até culturalmente no Brasil, o pessoal bebe já desde novo, e quem bebe mais é o mais forte, é o mais machão da turma e tudo mais. E a consequência disso é que, se o indivíduo continuar nesta toada, lá na frente ele pode realmente ter uma dependência. A dependência, muitas vezes, Wilson, é o próprio organismo que passa a necessitar daquela dose diária mínima de álcool. Perfeitamente. Porque senão ele não funciona direito. Perfeitamente. Só que tem efeitos colaterais, cronicamente, o uso do álcool. Tem vários. Quais são os efeitos colaterais? Vamos por o fígado, que é o mais atingido. Por exemplo, ele inicia um processo de deterioração, porque é ele que produz o glicogênio. O glicogênio é a substância que vai neutralizar, que vai metabolizar o álcool. Então, o fígado tem uma quantidade X de glicogênio. O glicogênio fica armazenado tanto no fígado quanto nas fibras musculares. Isso explica o fato de porque as mulheres elas ficam alcoolizadas mais facilmente, porque elas têm menos fibras musculares. Então, isso explica por que a mulher tem menor resistência à intoxicação do álcool. E os homens têm mais massa muscular, então eles se intoxicam mais devagar. Mas pode também acometer o estômago, dar o câncer de estômago, gastrite, câncer. Dá câncer de tubo digestivo, até o reto. Porque o álcool, onde ele passa, ele queima. Quem nunca pôs uma dose de destilado na boca não sabe, mas arde. Então, por onde ele passa, ele causa uma ardência. Seja no esôfago, seja no estômago, no intestino, no reto, no tubo digestivo todo. A tendência de câncer é muito grande e as pessoas não sabem desse detalhe. Acham que é só o fígado que estraga. O pâncreas também é um anexo, uma glândula extremamente importante perto do fígado, e o pâncreas sofre muito com a ação tóxica do álcool. E a gente pode medir isso. Existe um medidor
um marcador biológico chamado gama-GT, porque a gente quer saber o grau de comprometimento ou de intoxicação que o indivíduo está tendo. É só a gente pedir um exame de sangue no laboratório. Se o gama-GT está alto, é o sinal que a cirrose está caminhando. A cirrose é uma doença silenciosa. Ela vai trazer sintomas quando já está numa fase terminal, já quase. Faz varizes de esôfago, faz insuficiência hepática, faz uma série de estragos no organismo e uma deterioração completa. E é muito comum as pessoas estarem no meio caminho e ignorarem, porque não convém tomar pé da situação. Põe varre para debaixo do tapete, acho que esse é o termo. Certo. Ô Wilson, e quando você faz um diagnóstico de que aquele indivíduo é um alcoólatra, um etilista, um alcoolista, como vocês falam hoje? Um alcoolista, eu acho que é o termo mais adequado. Do que alcoólatra, parece que é um jeito que idolatra o álcool, uma coisa assim. Não, o alcoolista, o diagnóstico é feito através da anamnese, da consulta, propriamente dita. Só que tem um detalhe, o indivíduo que deseja obter melhora, ele pede ajuda, ele confessa, ele diz o quanto ele está bebendo e ele diz os estragos que a bebida está proporcionando. Vamos esquecer que os estragos não são só no organismo, os estragos estão fora do organismo. Por exemplo, tantos acidentes de trabalho, tantos acidentes com veículos, com estrada, que o indivíduo, sintomas da intoxicação alcoólica, perda de reflexo. Então, ele perdendo o reflexo, ele vai causar estrago. Ele precisa de reflexo para dirigir, para ter sair na hora certa, ou numa situação qualquer. Então, os acidentes de trabalho, 40 e tantos % são motivados por uso de álcool. E é proibido a demissão para o indivíduo que é alcoólatra. Ele não pode ser demitido porque ele é considerado uma doença. Então ele é convidado a fazer um tratamento, mas se ele vai fazer ou não. Esse tratamento consiste em a troca, a conversa entre o psiquiatra e o paciente, uma psicoterapia seria o ideal, dirigido para o que está gerando, por exemplo. O indivíduo ele tem uma frustração amorosa, então ele começa a beber para sentir consolado, ou ele perdeu um ente querido, ou seja lá por qual motivo, começou muito jovem já. Hoje tem essas festinhas, os pais deixam a casa por conta dos filhos e vão passear, depois voltam, e aí o consumo é violento, é sem controle, besteira, né? Gravidezes indesejadas, porque o álcool tira também o controle sobre a mulher conseguir dizer não para aquela forma de sexo ou não, né? Então, tanto estrago que é difícil a gente ficar enumerando. Certo. Wilson, você uma vez feito o diagnóstico através dessa anamnese, o tratamento não é só do indivíduo, como você falou, ele não causa um mal só para o organismo dele, mas para tudo em volta. Ele acaba sendo muitas vezes responsável por um acidente, vai matar lá uma família, uma pessoa. Sim. A família dele está toda desestruturada, às vezes filhos, esposa, pais. O tratamento tem que ser um tratamento multidisciplinar e para a família toda. Perfeitamente. E não só tratar ele. Não só tratá-la. Além da psicoterapia, existem medicações já específicas para o indivíduo. Por exemplo, muitas vezes o indivíduo é portador de uma depressão e ele vai beber como remédio, entre aspas, para melhorar o humor. Melhora por 20 minutos o humor dele quando bebe. Depois a ressaca vai deixar ele numa depressão abissal. Então, a medicação que hoje nós dispomos, nós temos uma droga chamada naltrexone. O naltrexone age de uma forma muito interessante. Ele impede a ação
da endorfina. Então, o indivíduo bebe e ele não sente o prazer que ele sentiria se não estivesse tomando a medicação. Então, aquilo deixa de ser uma coisa tão prazerosa assim. Outras drogas, por exemplo, para tratar comorbidades, para tratar outras doenças que estejam juntos. Se for o caso um antidepressivo, ou se for um ansioso que bebe para se acalmar, um remédio para ansiedade, depende de caso a caso, de indivíduo para indivíduo. Esses medicamentos que dá aquele efeito antabuse, também pode ser usado? Pode ser usado. É um método antigo, onde o álcool causa uma modificação no sangue e forma uma substância chamada aldeído. E o aldeído promove uma vasodilatação enorme, o indivíduo fica inteiro vermelho, cai a pressão, dá um mal-estar, dá uma sensação de pânico, e é um aversivo. A palavra para o disulfiram, que é o que mais se usa, é um aversivo. Ele faz com que a pessoa tenha aversão quando bebe. Ele está com aquilo no sangue, ele bebe por cima, então ele vai ter uma aversão à bebida e vai passar mal se ele tomar. E muitas vezes isso é usado sem o conhecimento dele. Muitas vezes a esposa coloca na comida, no café, para que ele tome e ele começa a passar mal e não sabe, ou então ele toma mesmo com intenção de se tratar. Certo. Mas às vezes é indicado, às vezes. E a família, nesse caso, a família também deve ser acompanhada? Nós temos um trabalho muito bonito e louvável aqui no Brasil e no mundo, que são os grupos de ajuda mútua. Eu acho que isso deve fazer parte do tratamento. A medicação, do psiquiatra, etc., mas o grupo de ajuda mútua ajuda demais. Nós temos um trabalho muito bonito aqui em Bauru dos Alcoólicos Anônimos, e junto dos Alcoólicos Anônimos vem um trabalho feito às famílias, principalmente à esposa, aos filhos. A tendência do companheiro ou da companheira de quem é alcoólatra é se tornar codependente. Ele não bebe, ele age de uma forma inconscientemente a tornar o indivíduo mais usuário de álcool, chamada codependência. E o Al-Anon, que é essa organização paralela do Alcoólicos Anônimos, que cuida dos parentes, da família, de quem está junto, de quem é alcoólatra e quer ajudar, ele atua nessa situação da codependência, de atuar de forma a coibir e não a brigar, a dar bronca. Quanto mais briga, pior fica a situação, mais o indivíduo bebe, meio que para se vingar, ou porque está com raiva, ou porque está frustrado, ou porque brigou. Enfim, não é a melhor maneira brigar, mas também não é a melhor maneira acolher. A melhor maneira é agir de acordo com os protocolos que se tem hoje. Wilson, a partir de quanto de dose diária de álcool o indivíduo pode ser classificado como um alcoolista? É difícil precisar isso, sabe, Zé Eduardo, porque varia muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que com uma dose de destilado ou uma cerveja inteira já fica alcoolizado. E tem gente que não. Por exemplo, o alcoolismo ele causa uma tolerância. Quanto mais o indivíduo bebe, mais ele precisa beber para conseguir os mesmos efeitos. Entendeu? Então, para um alcoólatra, uma dose não vai fazer nada. Para uma mulher, por exemplo, magra, que nunca bebeu, ela pode ficar embriagada com uma dose. Então é meio relativo isso. Então, muita gente se escuta falar, eu bebo só 2 cervejas por dia. Depende, mas essas cervejas fazem você fazer algum estrago? Você se arrepende de coisas que você fez sob o efeito do álcool? Você causou algum acidente? Você se arrependeu de alguma coisa que você fez? Então, varia muito de indivíduo para indivíduo. Estados de humor, se o indivíduo está bem-humorado e ele bebe, às vezes não sente tanto efeito no dia seguinte, ou se ele está em um estado mau, um estado depressivo, ele fica mais deprimido ainda. Então, é bastante relativo, varia de situação na mesma pessoa. Se ela estiver bem,
de bem com a vida, ou se ela tiver decaída, se ela tiver carente, né, o efeito vai ser outro. Certo. Wilson, eu imagino assim que a grande dificuldade nos casos do alcoolismo é porque a maioria deles tendem a recair. Sim. Justamente pela facilidade que nós temos de acesso à bebida. Muitas vezes o indivíduo até quer parar. Ele realmente está fazendo força, está indo lá no Alcoólicos Anônimos, mas chega num final de semana, vai reunir os amigos, tem bebida. Festa de fim de ano da empresa, tem bebida. Festa da família no final de semana, tem bebida. E isso daí, o indivíduo tomou um golinho, ele volta a beber. Ele volta a beber exatamente por esse efeito mais danoso do álcool, que é a desinibição. Ele bebeu um golinho, ele desinibe. Aí ele enfia o pé na jaca. Certo. E é devastador, a gente vê famílias aí realmente destruídas por causa do álcool. E é uma doença mesmo. Muitas vezes o indivíduo que está nos assistindo fala, não, isso daí o cara é malandro. Não tem nada de malandro. Não. Ele tem uma doença verdadeira dentro do organismo. O organismo dele passa a ser dependente do álcool. Só que junto com ele usar o álcool, vem todas as alterações depois. Vem todo o dano que o álcool causa, não só a ele, mas a toda a sociedade. Uhum. E ele precisa ser estimulado, encorajado a buscar um tratamento, né? Não forçado, porque pode provocar uma reação contrária, mas coagido e motivado para buscar um tratamento. Aí sim ele pode obter resultados positivos. Nos casos de recaída, isso pode acontecer. Às vezes ocorrem porres, assim, depois de 2 anos que parou de beber, bebe para tirar o atraso, mas o caminho é o mesmo. Assim como saiu por esse caminho uma vez, pode sair outras vezes. Certo. E isso é tratado muito bem nos depoimentos que os alcoólicos anônimos fazem nas reuniões, nas sessões que eles têm. Eles contam, assim, sem nenhuma inibição, as lambanças que eles fizeram, ou que eles fizeram recentemente, ou as recaídas que eles tiveram. Existem as prevenções de recaída, né? Condições que devem ser oferecidas para o indivíduo para que ele se previna de não regredir e não evoluir para uma doença mais grave, como as doenças do aparelho digestivo, por exemplo, né? Então, as estratégias de prevenção de recaída devem ser aplicadas, e isso é ensinado nos Alcoólicos Anônimos. Ô Wilson, não sei se você teve acesso a esse tipo de paciente, mas eu já conversei com várias pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Sim. Pessoas que tiveram lá redução do estômago e desvio do intestino. Uma grande quantidade dessas pessoas disseram que depois da cirurgia passavam a ter muita vontade de beber. Sim. Você escutou falar isso? Sim. Teve que tratar alguém? Ainda não chegou às mãos nenhum caso parecido, mas eu tenho conhecimento. Inclusive, é totalmente contraindicado, porque a pessoa provavelmente vai vomitar. O estômago dela está reduzido, não cabe uma quantidade de bebida. Ela vai necessariamente beber e vai vomitar. Não é uma bulimia, é uma reação orgânica do organismo que não tolera aquela agressão. Não, mas eu estou dizendo até depois mesmo. Eu converso com várias pessoas, Wilson, e elas falam assim, olha, eu saio do meu trabalho, eu tenho que tomar 1 latinha, 2 latinhas, coisa que eu não fazia todos os dias. E agora eu faço todos os dias. Se a gente for para o lado da psicanálise, a gente tem uma ligação chamada fase oral, que é o prazer de levar coisas à boca, tanto comer quanto beber. Então, como o indivíduo não pode comer, ele acaba ingerindo líquido, no caso o álcool, que vai ser uma espécie de recompensa. Não, eu dei duro, eu mereço tomar 1 latinha ou 2, né? E
Então, é a recompensa que vem através da boca. É a criança que quer o peito da mãe, que põe tudo na boca. Essa fase a gente não resolve nunca na vida. É sempre prazeroso. Pessoa obesa, por exemplo, que come demais ou desenvolve distúrbios alimentares, sempre levando coisas à boca para se acalmar. Certo. E o que fazer para prevenir, então, o alcoolismo? Bem, eu acho que são necessárias palestras motivacionais em escolas, já depois da quinta série, para a criançada saber o que... Eu lembro que eu era garoto e eu lembro que eu vi uma palestra e o palestrante levou um ovo cru e um copo de pinga. E ele jogou a gema do ovo no copo de pinga e aquilo coagulou imediatamente. E aquela imagem ficou marcada do estrago que o álcool faz, né, do que fez na gema, a gente imagina o que faz no organismo. Então, as palestras motivacionais dadas em escolas, em instituições. Um fator importante que nós ainda não mencionamos é a genética. Existe um gene já conhecido, é um alelo de um gene que promove maior felicidade, maior bem-estar para quem bebe do que para outros. E isso é hereditário, é genético, como a palavra está dizendo. Então, o indivíduo, vamos supor, se eu estou junto com 3 pessoas e bebemos juntos os 3 e um deles tem essa genética, ele vai sentir 5 ou 6 vezes mais prazer do que quem não tem. Uhum. Então, para ele vai ficar muito mais difícil controlar. Então, é mais um motivo para não se discriminar o alcoolista. Às vezes ele é portador dessa genética. Se a gente for investigar a história familiar dele, vai ter um pai, uma mãe, um tio, um parente, um primo, um irmão, que passaram pelo mesmo problema. Certo. Olha, Wilson, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara para que o pessoal entendesse. Mesmo assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador acerca desse assunto tão importante. Eu acho que a estrutura familiar é importante. O indivíduo que tem uma hierarquia, respeito, os pais estão acima dos filhos, no sentido de coordenar, de orientar, de passar valores, né? De exemplificar, de mostrar um indivíduo alcoolizado, dos estragos que ele fez. Isso deve ser incutido desde cedo na mente da criança. É claro que sempre as palestras são bem-vindas para os adultos também, mas às vezes um indivíduo que está bebendo já, uma palestra não vai fazer ele se convencer de nada. Ele precisa ser motivado a um grupo de ajuda mútua. Mas a prevenção, eu acho que é melhor na família, na escola, como eu disse, em palestras motivacionais, para esclarecer desse dano, desse tóxico que é o álcool. Certo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Wilson mais uma vez, agradecer a você, nosso telespectador, dizer que se vocês tiverem algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o Dr. Wilson terá o maior prazer em respondê-las. E ainda convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.